Olá amigos, vamos continuar a segunda parte do capítulo 3 do livro de Daniel. Eu não vou ler já como costumo fazer, vou-vos fazer uma introdução sobre as fontes do texto bíblico do Antigo Testamento, porque há aqui uma diferença em algumas Bíblias. Há pessoas que dizem que algumas Bíblias foram alteradas, os católicos acusam os protestantes de alterar, os protestantes acusam os católicos e outros grupos acusam. Mas nós todos temos os mesmos originais, só precisamos de perceber o que é usado de um lado e do outro e avaliar objetivamente. Não porque estamos mais num grupo e vamos emocionalmente decidir, mas de forma objetiva, baseado na informação que existe. Então, o que existia, até mais recentemente, e já vou explicar, existia a Septuaginta, que é a versão grega, e a versão grega tem os tais livros deuterocanónicos que os católicos colocaram nas suas Bíblias. Eu, por exemplo, esta Bíblia que eu uso para tirar os textos, é a Bíblia de Jerusalém, tem esses deuterocanónicos que a versão da Septuaginta tem. O texto massorético é o texto hebraico e ele foi começado a partir do século VI no sentido de colocar as vogais no texto hebraico que era anterior. Então, as cópias que nos tinham chegado eram cópias posteriores, a partir do século VI para a frente, porque tinha-se perdido o tal hebraico do qual foi feita esta alteração. Estas alterações dos sinais massoréticos era com o objetivo de ser mais fácil para nós pronunciar, nós ocidentais, que não tínhamos de língua mãe o hebraico. Então, até há algum tempo, que eu já vou mostrar, existiam estas duas famílias e as Bíblias eram feitas com estas famílias de manuscritos, porque não há um manuscrito único, são famílias, porque os copistas iam copiando e então criou-se famílias. E os seres humanos, às vezes, podiam se enganar numa letrinha, então deu origem ao termo variantes. As variantes que existem nas famílias de manuscritos são essas diferençazinhas. As Bíblias que se fazem na atualidade têm em conta todas as fontes e procuram chegar àquilo que seria o texto original com regras que existem. Então, como eu estava a dizer, até a uma certa altura só existiam estes dois, até depois em 1947, numas grutas no deserto de Qumran, são chamados os manuscritos do Mar Morto, foram encontrados manuscritos diversos que pertenciam a um grupo chamado Essénios, que copiavam, que tinham muitos textos sem ser os textos bíblicos, textos que eram considerados as regras da própria comunidade e outros textos. O livro de Enoque, por exemplo, também tinham. Então surgiu esta família de documentos, de manuscritos, que veio confirmar muito do massorético. Esta família confirma o massorético mais do que a Septuaginta. Esta família de manuscritos é de uma data, em datas similares ou ligeiramente anteriores à Septuaginta. Então, agora, porquê é que eu estou a falar disto? Porque o nosso Daniel, neste capítulo que eu agora vou tratar, nesta parte do capítulo que eu vou tratar, tem diferenças. E eu queria explicar porque é que tem diferenças. A Bíblia de Jerusalém que eu tenho estado a usar considerou a versão da Septuaginta, que é a versão mais longa. Muitas Bíblias protestantes não incluem esta versão mais longa e há uma razão, não é? Há regras para a crítica textual. Então, nos manuscritos mais antigos que foram encontrados do livro de Daniel, a versão que está lá é a versão mais curta e confirma o texto hebraico. Não quer dizer que não tenha valor aqueles acrescentos que estão ali, mas as regras da crítica textual, que é a ciência que permite estudar e apurar qual seria o texto mais próximo do original,
Uma das regras é, considera o mais antigo será sempre o mais próximo. E o menor, é outra regra da crítica textual, o menor será sempre o mais próximo. Ou seja, era mais fácil um escriba acrescentar algo porque fazia um comentáriozinho no manuscrito do que alguém ir tirar deliberadamente. Também há outras situações em que um escriba poderia saltar a linha sem querer porque havia uma palavra idêntica, mas nesse caso depois comparam-se com outros manuscritos e identificam-se essas situações. A crítica textual tem muitos pormenores que não vamos aqui abordar, mas eu deixava-vos esta informação, que os manuscritos do Mar Morto vieram confirmar muito o texto hebraico, de modo que agora a Septuaginta já não é o texto mais antigo que existia dos textos bíblicos do Antigo Testamento. Então eu agora vou-vos mostrar, tínhamos ficado no versículo 23 e eu fiz um print, eu não vou conseguir ler tudo porque esta parte, baseada na versão da Septuaginta, da versão grega, ficou muito longa e eu então teria que fazer mais um outro vídeo ainda, além deste, para fazer, e eu não quero alongar muito o texto, os vídeos e o estudo do Daniel. Mas quero mostrar-vos. Então, tínhamos ficado aqui no versículo 23 e agora a versão grega da Septuaginta começa com o cântico das Arias na fornalha. E veja, não sei se conseguem ver no vídeo, mas tem aqui versículo 24. E começa um cântico de louvor. Estes acrescentos são todos cânticos de louvor. Como se alguém, um sacerdote, um escriba, tivesse acrescentado aqui uma espécie de um salmo. Eu não vou comentar, só estou aqui a transmitir-vos informação e factos. Mas é bonito e é uma mais-valia se puderem ler nas vossas Bíblias ou online. Aqui ele continua esta parte toda, é muito grande. Continua até chegar aqui, depois já tem versículo 51, o cântico dos 3 jovens, continua, e agora o que é interessante é que, terminando tudo isto, mais salmos, que a terra bendiga ao Senhor, que ela o louve, exalte para sempre, e vós montanhas e colinas bendizei ao Senhor. Estão a ver o estilo de salmo. Quando chega ao versículo 90, até só pelo número de versículos vê-se que é demasiado ou que é hábito nos outros capítulos. Quando chega ao versículo 90, a Bíblia de Jerusalém volta ao versículo 24. E como veem aqui, eles não deixam de colocar que é o versículo 24, mas colocam este excerto que está na versão grega e não está na versão hebraica. Eu vou ler-vos a partir daqui. Repito, não estou a desvalorizar isto, estou a transmitir-vos informação das fontes que nós temos e daquilo que é a informação que nós temos. Quem estuda estes textos mais antigos e crítica textual, há estas regras, que realmente o mais pequeno é o mais próximo do original e o mais antigo é o mais próximo do original. Não quer dizer que nós não leiamos e valorizemos aquilo que está, desde que não tenha nada contra o resto do texto bíblico, e não é o caso, não tem. Agora vou ler-vos a partir do versículo 24, naquela parte que é comum no hebraico e no grego. Então o rei Nabucodonosor ficou perturbado e levantou-se às pressas. Portanto, vou só contextualizar. Aqueles jovens tinham desobedecido ao rei em não adorar a estátua de ouro. Os judeus em geral não dobraram o joelho àquela estátua e havia este problema. Vieram logo todos aqueles que rodeavam ali o rei, os sábios do rei, acusar estes jovens judeus. E eles foram lançados numa fornalha de fogo. Era o castigo, o rei já tinha avisado que ia ser esse castigo, e assim aconteceu. Os jovens foram lançados na fornalha de fogo. E eu vou então ler. Então o rei Nabucodonosor ficou perturbado e levantou-se às pressas. E tomando a palavra perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens que atiramos ao meio do fogo, amarrados? Em resposta disseram ao rei: certamente, ó rei. E ele prosseguiu: mas estou vendo 4 homens sem amarras, os quais passeiam no meio do fogo sem sofrerem dano algum. E o quarto deles tem o aspecto de um filho dos deuses. A seguir,
Nabucodonosor aproximou-se da abertura da fornalha acesa e, tomando a palavra, clamou: Sidraque, Misaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí para fora e vinde. Então Sidraque, Misaque e Abednego saíram do meio do fogo. Eram 3 jovens e ao longe o rei via 4 homens lá no meio do fogo e dizia que um era parecido semelhante ao filho dos deuses. Deveria ter um ar assim especial, diferente, luminoso, alguma coisa ali que ele viu, que sendo um rei idólatra da Babilónia, daquela linhagem pagã, da religião do mistério, ele identifica, é usado aqui o servos do Deus Altíssimo, ele usa aqui o termo Elá, que era a palavra genérica para Deus, como havia o Hel, Elohim e Hel no hebraico. Aqui este Elá era a língua dos caldeus, ali na Babilónia, usava-se o termo Elá para devem ter encontrado isso nos vídeos que eu costumo fazer antes do comentário, onde eu coloco só o texto bíblico e coloquei a versão da King James atualizada. Não é uma tradução da King James inglesa, é uma versão inaugurativa, ou melhor, uma versão de celebração, de homenagem à King James. E essa versão é interessante porque tem muitos termos hebraicos e por isso é que eu a usei nesses vídeos só com o texto e com o áudio, para terem acesso também a uma versão diferente, para cruzarem e ficarem com mais conhecimento, não é? Então, vamos continuar. Os sátrapas, os magistrados, os governadores e os conselheiros do rei acorreram logo para ver esses homens. O fogo não tinha exercido poder algum sobre os seus corpos, os cabelos de sua cabeça não tinham sido consumidos, os seus mantos não tinham sido alterados, e nenhum odor do fogo se apegara a eles. Exclamou então Nabucodonosor: Bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abednego, que enviou o seu anjo e libertou os seus servos, os quais, confiando nele, desobedeceram à ordem do rei e preferiram expor os seus corpos a servir ou a adorar qualquer outro Deus, senão a seu Deus. Eu também assinalei aqui este termo anjo. No Antigo Testamento, quando aparece este termo anjo, não quer dizer que seja um anjo, exatamente. A palavra lá no original é malak. Este malak é um mensageiro, literalmente é um mensageiro. O mensageiro, que é um malak, pode ser um anjo, como nós chamamos um anjo, um ser celestial, pode ser o próprio Filho de Deus, pode ser até um homem que é enviado como mensageiro. Então, às vezes, as traduções não mostram exatamente o que está ali por trás do texto. E então, este quarto homem que aparecia lá no meio do fogo, o quarto homem, diz o Nabucodonosor que era semelhante àquele que eles imaginavam, que eles chamam o filho dos deuses. Porquê? Porque ele via ali algo divino naquele ser, não é? E não sabia explicar. Eu tenho escrito bastante sobre as questões esta questão das teofanias, as manifestações visíveis do Filho de Deus no Antigo Testamento, e esta é mais uma passagem que tem a ver, um texto que tem a ver com estas manifestações do Filho de Deus, não de Deus Pai, mas do Filho de Deus, que não vamos aprofundar aqui e vamos avançar, vamos continuar a ler. Eis, pois, o decreto que eu promulgo: todo aquele que falar com irreverência contra o Deus de Sidraque, Misaque e Abednego, pertence a ele a que povo, nação ou língua pertencer, seja feita em pedaços e a sua casa seja reduzida a escombros, pois não há outro Deus que possa libertar dessa maneira. Então o rei constituiu em novas dignidades a Sidraque, Misaque e Abednego na província da Babilónia, o rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e línguas que habitam sobre a terra. Que a vossa paz se multiplique, pareceu-me bem tornar-vos conhecidos os sinais e maravilhas que fez em meu favor o Deus Altíssimo. Quão grandiosos os seus sinais, quão portentosas as suas maravilhas. Seu reino é um reino eterno e seu domínio vai de geração em geração. É muito bonito aqui a forma como este texto termina, e até eu compreendo que os escribas tenham ficado maravilhados com isto e tenham acrescentado ali uns salmos de louvor sem
não me parece que haja aqui nenhum interesse em enganar ou em fazer aqui algum tipo de alteração com má intenção, mas eu li só a versão curta, que foi a que está respaldada pelos manuscritos do Mar Morto. Eu gosto de tentar ver, neste caso escolhi assim, no outro caso poderia não ser o mais correto. Então, eu escrevi que a obediência gera testemunho. O que é que aconteceu? Estes 3 jovens, porque preferiram obedecer a Deus, foram salvos e deram um grande testemunho perante o rei e todas aquelas pessoas que eram pagãos. Foi um testemunho que eles deram. Acontece que no caso da igreja primitiva, muitos cristãos morreram e não foram salvos, mas decidiram obedecer da mesma forma. E de certa forma foi um testemunho também. Como é que alguém é capaz de dar a vida por uma fé, um Deus que os outros não veem? Eu acho que isto é um grande testemunho para quem está fora e não vive a fé como nós vivemos. Provavelmente, no futuro, poderemos ter que fazer este tipo de escolhas. Brevemente, poderemos ter que fazer este tipo de escolhas quando formos confrontados com a tal marca que se avizinha, não é? A tal marca que não nos permitirá comprar ou vender, com a tal adoração também. Dizem que haverá, diz no texto do Apocalipse que há a imagem da besta. Então, temos que ir começando a despertar para estas situações, porque, como eu repito sempre, nós vivemos na Babilónia como Daniel. Só que ele tinha uma vantagem, porque ele tinha, até durante aquela sua infância e juventude, tinha vivido num ambiente protegido, onde aprendeu a lei de Deus. E muitos de nós aqui, nunca ouviram, nunca foram ensinados em pequenos sobre estas coisas. Então temos agora que começar a aprendê-las e a despertar para elas. Eu gosto sempre de deixar-vos uma exortação. É algo que eu pratico na minha vida. Eu estou a transmitir-vos aqui um conhecimento que é mental, mas este conhecimento não acrescenta muito se não balancearem com o vosso relacionamento com Deus. E podem-me dizer assim, mas como é que eu me relaciono com Deus se eu não o vejo? A presença do Espírito de Deus é real. É real. E eu posso não ver com os meus olhos físicos, mas eu vejo as manifestações, os atos de Deus. E podemos sentir a presença de alguém, mesmo não vendo. Um cego consegue saber que está alguém e ter essa sensibilidade, mesmo não vendo a pessoa. E nós podemos desenvolver espiritualmente as nossas capacidades espirituais para discernir a presença de Deus. E a presença de Deus é amor, é paz, é tudo aquilo que diz lá o fruto do Espírito, é amor, paz, longanimidade, e manifesta-se depois em nós, na nossa vida. Então é muito importante esta base, conhecimento e relacionamento. Crescer muito em conhecimento. Se não estão a crescer em relacionamento, invistam na vossa vida tempo para desenvolver este relacionamento. Pegando no Novo Testamento, lendo o Novo Testamento, lendo salmos, orando a Deus, cantando músicas que nos fazem estar mais perto de Deus, que são expressões de amor a Ele, ou com princípios que nos fazem entrar assim na presença de Deus. E deixo-vos só esta exortação. Mais uma vez, hoje escolhi estes 2 livros. Este Anjo do Senhor, porque tem a ver exatamente com essas manifestações do Filho de Deus no Antigo Testamento. Está muito bem num estilo de estudo bíblico. E aquele é sobre o outro lado, como eu estava a dizer, a parte do relacionamento. A oração na liberdade. Como é que os primeiros cristãos oravam? Como é que eles faziam? Qual era o segredo para depois haver aquelas manifestações todas? Era importante. É um livro muito pequenininho, podem usá-lo até no vosso tempo devocional, ir lendo um capítulo e lendo uns versículos e depois orarem. Ou porem uma música que seja de louvor. Conseguem fazer assim. Aproveitem para se disciplinar no início deste ano, colocar esse propósito. Nós precisamos de disciplina para crescer espiritualmente, tal como nós temos que comer todos os dias, temos que tomar banho, temos que dormir. Também espiritualmente temos que ter uma disciplina para podermos crescer. Então, estes livros, como eu já disse, estão sempre no meu site.
gratuitos para download. Tem lá a indicação também como é que podem obter em papel quem quiser. Está sem lucro para mim, só com o preço base da Amazon, porque é o único lugar onde eu consegui ter para estar acessível. Desejo-vos um ano fantástico, espiritualmente, porque lá fora o que está acontecendo no mundo, não sei se vai ser fantástico, mas pode ser fantástico se tivermos paz no nosso interior, se tivermos pessoas que amamos e a quem podemos manifestar amor também, que amamos e ser amado é amar e ser amado. Tem tudo a ver com aquilo que Jesus nos ensinou e tem tudo a ver com aquilo que é ser discípulo de Jesus. E podemos ser fiéis discípulos de Jesus nesta geração e neste tempo. Até ao próximo vídeo.